A questão que envolve a Previdência Social é uma coisa que, claro, que nos afeta a todos nós. Se não hoje está afetando, vai afetar no futuro, o pago da família e tal. Sempre temos um envolvimento com a Previdência Social. E há uma questão que diz respeito a direitos. Eu nunca gosto de falar de direito só. Que há um direito corresponde a um dever. Há um dever corresponde a um direito. Então, direitos e deveres da Previdência Social. Por exemplo, limbo previdenciário. O que é? Vamos saber agora, conversando com quem entende desse assunto, que é o César Mota. César, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Silvio, mais uma vez, aí, lisonjeado pela participação. Né? Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão realizando, porque eu tenho recebido muito retorno, né? O pessoal gosta, porque é um espaço que esclarece muitas pessoas, que tem muita gente, filhos, netos e tal, que estão com pessoas da família, mais velhos, tios, avós e tal, nessa situação, e tem usado muitos argumentos de vocês aqui para esclarecer e para encaminhar suas questões na Previdência Social. Parabéns. Obrigado. Em nome do Escritório Pereira da Costa. Estamos aí, o trabalho do dia a dia, né, Silvio? Então a gente fica muito feliz com esse feedback aí dos telespectadores aí. E seguimos, estamos no caminho certo, então, né? Perfeito. Com certeza. O que é o limbo previdenciário, então? Limbo previdenciário é um tema divergente, Silvio, da Previdência, um dos grandes temas divergentes, porque envolve basicamente uma ideia de discordância entre o entendimento do empregador e do INSS, né? Em relação à capacidade do trabalho do obreiro, do segurado, né? Que fica doente, fica incapacitado para o trabalho. Como é que funciona essa questão? Na Previdência, né, nós sabemos que o segurado, ultrapassando 15 dias consecutivos de incapacidade, a partir do 16º dia, ele deve ser encaminhado ao INSS. Né? Pois bem, então, se ele é encaminhado ao INSS, ele faz uma perícia administrativa para constar, o perito médico administrativo do INSS faz o exame no segurado, identifica se há incapacidade ou não. Constatada que não há incapacidade, ele retorna à empresa e se reapresenta. Olha, o INSS me deu alta médica, estou me reapresentando para a continuidade do trabalho ou não. A empresa, por sua vez, convoca o obreiro, né, para fazer o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, né? Se já não feito antes, eles podem repetir também, a empresa normalmente repete, empresas com um RH mais forte, né, Silvio, a gente diz, né? Então, o RH de gestão forte acaba revisando. Poxa, às vezes, antes de encaminhar para o INSS, a empresa faz o ASO e identifica que há incapacidade, e às vezes modifica a ideia, às vezes a incapacidade é curta, por exemplo, então acaba se tendo essa revisão. Então, é essa questão, essa discordância no mesmo aspecto é quando o segurado ele é negado, né, pelo INSS e ele vai para a justiça, ele enfrenta, né, o trâmite judicial que vai passar por uma perícia médica judicial, dentro de uma demanda judicial na Justiça Federal ou na Vara de Trabalho na Justiça Estadual, para constatação dessa incapacidade, né? E aí é um dos problemas também, né, Silvio, porque quando tu vai para uma demanda judicial, às vezes tu demora meses, anos, né, para ter a decisão dessa questão de rebater ou não essa questão da incapacidade, né? Então, neste retorno, como é que fica essa situação, né? É um dos dilemas que o empregado enfrenta, né? Então, digamos que ele seja derrotado nessa ação judicial após 2 anos, né? Como é que fica essa questão do salário dele, né? Se eu tomei uma alta numa demanda judicial em última instância, né? Constatou isso, eu retorno, a empresa deve pagar os salários deste período? É um dos questionamentos, né? Com certeza. Então, a questão, ela se resolveu de uma forma muito segura para o segurado, né? Através de uma decisão da súmula número 300 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, que é composta na terceira instância do âmbito do Juizado Especial Federal, que é o equivalente ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, teve essa súmula e ela deu segurança jurídica. Então, né, essa é a grande notícia para o segurado, telespectador, em relação aos efeitos desse dilema. Como é que ficaria a questão do pagamento, né, a questão dos salários e da qualidade de segurado? Né, basicamente isso aí. Então, há uma harmonização através dessa súmula do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele remete à ideia de que o contrato em aberto, a carteira,
né? No regime CLT, a carteira em aberto ela mantém os efeitos quando o segurado está postulando o reconhecimento dessa incapacidade ou não em via judicial ou administrativa. Perfeito. Perfeito? Então, quando a pessoa se afasta e não recebe o salário da empresa e não está recebendo o INSS, muitas demandas trabalhistas são ajuizadas para se buscar o salário do período. Isso é um entendimento consagrado já na esfera trabalhista. Com a súmula 300 da Turma Nacional de Uniformização, houve uma harmonização, então, de ideias, né? A ideia é o quê? Os magistrados, no âmbito da Justiça Federal especialmente, tinha uma divergência em relação à questão da qualidade de segurado, porque a pessoa, nesse caso dos 2 anos que eu citei, a última contribuição dela ficou 2 anos atrás, às vezes, e o processo foi julgado agora, 2 anos depois, de repente já passou o período da qualidade de segurado, né? O doutor Fernando até já comentou num outro programa, verdade, até fica a dica para dar maior assistência para entendimento dessa questão da qualidade de segurado. Então, às vezes, o juiz entendia que já ultrapassava o período de 12 meses ou de 24 meses, conforme o caso, né? Então, com a súmula 300, essa harmonização garantiu o quê? Enquanto a carteira estiver aberta, o segurado mantém a qualidade de segurado. Isso vai se consagrar na ação judicial, que era a grande divergência. Isso foi julgado no final do ano, tá, Silvio? E agora a Justiça, né, tanto nas varas de origem, primeiro grau, segundo grau, estão começando a adotar esse entendimento. Então a gente ficava muito inseguro. Chegava o cliente no escritório, o que fazer? O que eu vou dizer? Olha, nós temos que tomar cuidado, fazer a ação logo, para não dar essa grande distância, né? Apresentar as provas para evitar um risco maior. Agora, com a súmula 300, estando a carteira em aberto, qualidade segurada mantida. Se tiver a rescisão, que acontece, né, também, né, Silvio? Estou no curso da ação, no primeiro ano de ação, sem encerrar ela, né, uma ideia de suspensão, aguardando o retorno do empregado, a empresa chama ele e rescinde ele. Acaba fazendo a famosa rescisão. Poxa, está errado, nós temos que aguardar a demanda judicial, o desfecho, ver o que vai se consagrar em relação a essa incapacidade para a empresa ver depois. Porque a empresa é responsável na dispensa de um obreiro incapaz, correto? Então, isso gera até indenização na esfera trabalhista. Então, esse cuidado tem que se ter, né? Então, basicamente, é isso aí, Silvio, que eu reporto assim, é essa harmonização. A súmula 300 veio para pacificar algumas ideias em relação a isso, né? Essa questão do limbo previdenciário, né? Essa discrepância. Então, a falta de concordância entre o INSS e o empregador na esfera da Justiça Federal, quando o segurado busca o benefício, me parece que agora está dando um ponto final em relação a essa controvérsia, né? Então, mantida a qualidade de segurado enquanto estiver a carteira assinada em aberto, né? No caso, o vínculo em aberto, né? E a questão de rescisão, tu conta o período de graça de 12 meses, 24 meses ou 36 meses, conforme o caso, né? Que já daí é motivo de outro programa para a gente conversar mais sobre a questão da qualidade de segurado. Mas tudo isso que tu explicaste, muito bem explicado, bem didático, né, o César, é o seguinte: as pessoas que estão nessa situação, elas precisam de um apoio, de um esclarecimento, de um suporte jurídico de quem entende do assunto, né? Veja bem, quantas coisas colocaste aí que eu fiquei pensando assim, pá, né? E diante do que vocês já explanaram, que tu, a Luciana, a doutora Isabela, o Fernando e tal, o Marcelo, na verdade, todas essas questões aí são muito complicadas para a gente, para entender isso, né? Então, uma assessoria de um escritório como o de você, lá, o Pereira da Costa, é importante, é fundamental para te fazer uma caminhada mais segura, né? Cujos efeitos lá adiante, né, poderão ser mais benéficos para ti. Mas tem que ter uma assessoria sempre, né? Perfeito, Silvio. E a questão do limbo previdenciário é um tema muito complexo, né? Claro, veja as voltas... A questão previdenciária é complexa, né? É complexa. E o limbo, com o julgamento desse tema, assim, era algo que a gente estava muito preocupado, assim, na questão jurídica, o escritório, os advogados, os colegas, né, que trabalham na frente previdenciária e trabalhista também, de certa forma. Na previdenciária está preocupado em relação a essa questão da qualidade de segurado. Porque, às vezes, o segurado, ele entra com uma demanda, pede a demanda, mas ele adquire até uma outra doença, ou o próprio agravamento da mesma doença, e ele retorna essa empresa, né? E aí a carteira estava em aberto, a empresa recebe e dá um novo ASO para ele, um novo atestado de saúde ocupacional, e encaminha novamente ele para o INSS. E aí já deu 3 anos, de repente,
Veja o problema deste segurado que sucede doenças, né, dentro deste período da ação judicial. Ele retorna, tem que entrar com uma nova demanda, tem que apresentar o DUT, que é a data do último dia trabalhado. Feito isso, com ASO, nova perícia, nova demanda, e agora está consagrada a qualidade segurada nesses casos. Nós entrávamos com a ação e a divergência jurisprudencial, de entendimentos da justiça, variava. Então, é muito importante a decisão que eu trago, é algo extremamente recente, certeza, né? E esperamos que essa segurança jurídica permaneça em relação à matéria. É uma coisa, a segurança jurídica é tudo dentro de um país, né? Você não tem, as relações sociais, as relações comunitárias, a sociedade, ela precisa de uma estrutura jurídica que lhe dê segurança, porque isso vira um inferno. Nós sabemos o que está acontecendo com relação à segurança jurídica no país. A nossa política está mostrando, né, que essa insegurança jurídica está nos levando para o fundo do poço, né, porque hoje nós não temos, não só temos uma insegurança jurídica, quer dizer, se tomam decisões a nível de instituições lá de cima, do topo da área jurídica, completamente fora, né, daquilo que manda a Constituição. Quer dizer, isso é uma forma de insegurança jurídica que traz prejuízo para a sociedade. É isso aí então, César. Obrigado. Até a próxima, então. Continuaremos na luta aí. Com certeza. Até a semana que vem. Obrigado. Um rápido intervalo e voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá.